Todos sabem que existe um juramento que os médicos fazem. Mas você conhece o juramento? E se conhece, você sabe o que ele significa? Eu sou o Lobo e nesse vídeo nós iremos dissecar o juramento de Hipócrates, parte por parte. O juramento dos médicos, ou juramento de Hipócrates, é o mais antigo documento médico que se tem registro. Hipócrates teria sido o pai fundador da medicina, que viveu por volta do século V a.C. O juramento consiste de princípios éticos que norteiam a prática da medicina. Sem mais delongas, vamos começar. Eu juro, por Apolo médico, por Esculápio, Ígia e Panaceia, e tomo por testemunhas todos os deuses e deusas, cumprir, segundo meu poder e minha razão, a promessa que se segue. Para entender essa parte, primeiro nós precisamos compreender o que são deuses e deusas na cultura grega antiga. Os deuses eram personificações de realidades psicológicas, do mundo natural ou de conceitos em uma forma perfeita. Para os gregos, a realidade podia ser dividida em dois mundos: o mundo da física e o mundo da metafísica. O mundo da física não tem nada a ver com números ou fórmulas, mas sim com o mundo físico, aquilo que podemos tocar e medir, como, por exemplo, uma pedra, um corpo, uma árvore. Já o mundo da metafísica seria um mundo para além do mundo material, o mundo das ideias, o mundo dos conceitos. Os deuses, então, seriam entidades que viviam no mundo material, porém que encarnavam aspectos do mundo metafísico. Nesse trecho do juramento, temos 4 personalidades: Apolo, Esculápio, Ígia e Panaceia. A ordem em que esses deuses são apresentados tem importância e vocês já vão ver o porquê. Apolo é tido como o deus da luz, do sol, da vida. Logo, a primeira entidade trazida como testemunha para esse juramento é o deus da vida. O segundo é Esculápio, ou Asclépio, dependendo da tradução. Esse deus simboliza o médico que atingiu a perfeição na arte da medicina. Asclépio teria tido então 2 filhas: Ígia, a deusa da higiene, e Panaceia, a deusa dos medicamentos. Invoca-se então para esse juramento inicialmente 4 deuses, que têm ordens hierárquicas diferentes. O deus da vida, Apolo, promove a vida por meio de Esculápio, seu servo, o deus da proficiência da arte médica. Esculápio, por sua vez, faz a sua arte por meio de suas filhas, Ígia e Panaceia. Em outras palavras, para se honrar a vida, o médico que busca a perfeição deverá exercer a sua arte por meio da promoção da higiene e o uso correto dos medicamentos. Logo em seguida, são chamados como testemunhas também todos os outros deuses e deusas. A gente pode ler aqui como se jurássemos para tudo aquilo que é eterno, ou para sempre, pois é isso que os deuses são para os gregos, as realidades eternas encarnadas. Bem, gente, continuando. Estimar, tanto quanto a meus pais, aquele que me ensinou esta arte, fazendo vida comum, e se necessário for, com ele partilhar meus bens, ter seus filhos por meus próprios irmãos, ensinar-lhes esta arte, se eles tiverem necessidade de aprendê-la, sem remuneração e nem compromisso escrito, fazer participar dos preceitos, das lições e de todo o resto do ensino, meus filhos, os de meu mestre e os discípulos inscritos segundo os regulamentos da profissão, porém, somente a estes. Em um primeiro momento, parece ser meio radical esse trecho. Imagine seu professor de faculdade passa por uns maus bocados e você agora tem que partilhar casa, comida e ainda acolher os filhos dele. Mas entenda, na época em que o juramento foi escrito, não existiam faculdades. E as profissões eram em grande parte passadas entre gerações, de pai para filho. O pai passava a sua profissão para o seu filho, que passava então para o seu filho e aí por diante. Não existia conhecimento disseminado e facilmente acessível como é hoje em dia.
E não era prática comum também ensinar para estranhos a sua profissão. Dessa maneira, pode-se dizer que, quando alguém se tornava um aprendiz médico, um aprendiz em medicina, a relação que ali se criava era de fato uma relação de pai para filho. Por isso, a mesma obrigação que recaía sobre um filho de sangue também recaía sobre um aprendiz. Outro ponto que também pode chamar a atenção é no final desse trecho, quando é dito que somente serão passados os conhecimentos médicos, os conhecimentos da arte médica, aos seus próprios filhos, aos filhos do mestre ou aos discípulos. Para entender essa parte, devemos entender que todo conhecimento com fundamento na realidade, um conhecimento real, se traduz sempre em poder, poder de ação. E poder pode ser utilizado tanto para o bem quanto para o mal. Assim como o conhecimento da energia nuclear pode servir tanto para alimentar com energia uma cidade inteira, esse conhecimento, o conhecimento da energia nuclear, também pode ser utilizado para destruir aquela mesma cidade. Com a técnica médica, não é diferente. O poder de salvar vidas é ao mesmo tempo o poder de destruí-las. Quem escreveu o juramento tinha plena consciência disso e não queria que o conhecimento da arte médica fosse utilizado por quem não compartilhasse dos mesmos valores éticos que estamos abordando aqui. Entenda? Então, assim, Hipócrates, quando escreveu isso aqui, ele não queria que esse conhecimento, ele não queria que o conhecimento da arte médica se propagasse para pessoas que não estavam sendo doutrinadas no mesmo regime ético, tá? Vamos continuar. Aplicarei os regimes para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. Desse trecho é de onde vem o famoso princípio da não maleficência, primum non nocere. Todo ato médico deve ter como primeiro objetivo o bem do doente. Porém, o que é bem e mal para o grego antigo? Para entender isso, podemos pedir ajuda para o filósofo Aristóteles. Para ele, o bem seria alcançado por meio da prática das virtudes, como, por exemplo, a coragem, a temperança, a justiça, e o mal seria o inverso, a prática e a promoção dos vícios. Logo, o fim último do ato médico, nesse contexto, seria o de aproximar o doente das virtudes e afastá-lo dos vícios, pois dessa forma você estaria levando esse doente para o estado de saúde. Vamos continuar. A ninguém darei por comprazer, nem remédio mortal, nem um conselho que induza a perda. Do mesmo modo, não darei a nenhuma mulher uma substância abortiva. Se reafirma aqui, nesse trecho, o compromisso médico de nunca agir de boa vontade contra a vida humana, seja ela num estágio inicial ou então avançado. Conservarei imaculada a minha arte e a minha vida. A arte aqui, gente, se refere à prática médica. Na definição clássica, arte é o uso de uma ou mais ciências para um determinado fim. Por exemplo, um pintor ele utiliza-se de conhecimentos da ótica, da engenharia, da química para conseguir chegar ali no seu objetivo final, que é pintar uma tela. O médico, ao exercer medicina, também se utiliza de conhecimentos de várias ciências para atingir os seus objetivos. Mecânica, hidráulica, física, química, matemática, biologia, psicologia, farmacologia, fisiologia, etc. São várias. Dito isso, a medicina não é propriamente uma ciência, como acreditam, mas ela se utiliza de variadas ciências para chegar a um fim, a um determinado objetivo, que, como nós vimos até aqui, seria o bem do paciente. Quando Hipócrates diz que irá conservar imaculada, ou seja, sem manchas, sem erros, a sua vida e a sua arte, ele está dizendo que o médico deve viver a sua vida e exercer a sua profissão com o objetivo último de viver pelo bem ao fazer o bem por meio da arte médica. Vamos continuar aqui o juramento. Não praticarei a talha, mesmo sobre um calculoso confirmado,
Deixarei essa operação aos práticos que disso cuidam. Bem, gente, aqui a gente tem que entender o que é a talha, né? A talha era um procedimento cirúrgico no qual se abria o corpo da pessoa, né, e a víscera para fazer a retirada de uma pedra. Então, o juramento de Hipócrates proíbe as cirurgias? Não tem nada a ver com isso, né? Vamos entender o contexto. A dor de um cálculo urinário, né, seja em rim, seja em ureter, seja qualquer lugar que for, o cálculo urinário é descrita tradicionalmente como uma dor violenta, pior do que o parto, porque é um parto que não termina nunca. Imagine-se uma situação onde não existe medicamentos modernos, os analgésicos disponíveis são muito fraquinhos. Nesse cenário, é fácil imaginar o desespero de uma pessoa que está com uma dor de pedra, uma dor de cálculo, e não há muito o que ser feito. Ainda, as cirurgias abertas nessa época eram praticamente sinônimos de morte. Não existia ainda conhecimento sobre micro-organismos, bactérias, infecções, asepsia, e não tinham também anestésicos, isso não existia. Uma pessoa nesse estado de desespero fazia qualquer coisa, pagava qualquer quantia para se ver livre da dor. Pessoas mal intencionadas utilizavam-se desse desespero prometendo uma cura por somas bem altas de dinheiro. Porém, o desfecho era quase sempre a morte desse doente. O centro do que Hipócrates está falando aqui é que o médico ele não deve se aproveitar de situações de desespero dos doentes, dos seus pacientes, para tirar deles alguma vantagem. Vamos dar prosseguimento aqui. Vou direitar aqui um pouquinho. Em toda casa, aí entrarei para o bem dos doentes, mantendo-me longe de todo o dano voluntário e de toda a sedução, sobretudo dos prazeres do amor, com as mulheres ou com os homens livres ou escravizados. Aqui Hipócrates está se remetendo a duas realidades. A primeira é que o ato médico deve ser exercido de maneira sóbria, não anuviado, não obscurecido pelos impulsos ou desejos da carne, seja desejo sexual, dinheiro ou outros tipos de prazer. Estes não devem atrapalhar o julgamento do médico. Ainda, ele trata sobre a realidade da diferença de poder entre médico e o doente. O doente está fragilizado e em necessidade de ajuda. O médico está na posição daquele que tem os meios para ajudá-lo e tirá-lo de uma situação ruim. A psicologia moderna vai abordar esse assunto de maneira muito mais extensa. Porém, entenda o seguinte, que em algumas situações as pessoas podem se sentir atraídas sexualmente pelo médico devido a essa relação de poder. O médico, portanto, ele não deve se relacionar com pacientes, pois esses relacionamentos eles se baseiam não numa relação amorosa genuína, mas por um auto-engano momentâneo provocado por aquela relação de poder entre médico e paciente. Ainda, dessa realidade deriva a tradição de que o médico ele não deve tratar os seus amigos ou familiares mais próximos, por risco da avaliação dele ficar prejudicada. Aquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão e no convívio da sociedade eu tiver visto ou ouvido, que não seja preciso divulgar, eu conservarei inteiramente secreto. Aqui, gente, está o princípio da confidencialidade entre o médico e o seu paciente. Dado que a missão do médico é o bem último do seu paciente, não devem haver segredos entre o paciente e o médico. Dessa relação, então, deriva a obrigação moral do médico em manter os segredos do paciente longe dos olhos e ouvidos daqueles que não possuem as mesmas obrigações morais que ele. Pensa, por exemplo, na relação de uma esposa com o seu marido ou vice-versa. Ele ou ela tem defeitos, tem coisas que precisa consertar e melhorar. Se você for agir com amor, de maneira justa, para com seu marido ou com sua esposa, você vai guiar, né, com paciência e orientá-lo para que ele se torne melhor a cada dia, sempre buscando esconder dos olhos dos outros, né, os defeitos e os erros dele. Por quê?
Porque você sabe que você quer o bem daquela pessoa, mas você não sabe o que os outros querem dela. Outros podem querer prejudicá-la. A relação médico-paciente, então, deve estar fundamentada na mesma confidencialidade que a de um casamento. Por quê? Tanto o médico quanto o marido ou a esposa devem desejar o bem último do seu auxiliado. Se eu cumprir esse juramento com fidelidade, que me seja dado gozar felizmente da vida e da minha profissão, honrado para sempre entre os homens. Se eu dele me afastar ou infringir, o contrário aconteça. Bem, o fechamento do juramento, então, encerra com uma esperança e um agouro. Se o médico cumprir o que aqui se propõe como correto, que ele seja honrado pelas pessoas. Caso não cumpra esses princípios, que o contrário então ocorra, ou seja, que ele seja maldito pelas pessoas. Entenda aqui que Hipócrates espera alguma coisa da sociedade grega. Ele espera que as pessoas saibam distinguir os verdadeiros médicos dos falsos médicos. E aqui não devemos compreender verdadeiros médicos como simplesmente aqueles que têm autorização do Estado para exercer a medicina. Mas sim, se o que esses médicos, o que eles estão fazendo como médicos é realmente medicina ou alguma outra coisa, qual estão chamando erradamente de medicina. Dentro do que a gente viu aqui hoje, sobre o juramento hipocrático, medicina seria então prescrever remédios cada vez mais caros? Seria prometer o impossível para a gente que está desesperada? É seguir diretrizes, protocolos com fundamentação ali moralmente questionável? É se submeter à vontade de poderosos, sejam eles grandes empresas ou Estado? Independentemente das consequências disso, porque às vezes não é porque uma pessoa tem poder que ela está errada, às vezes a pessoa tem um poder, uma entidade tem um poder e ela está certa, mas quando estão claramente errados. É isso? É exercer o seu poder próprio fazendo mal para as outras pessoas em benefício próprio? Seria isso a medicina? Bem, tem gente ainda que acredita que não é isso, E eu particularmente gosto bastante do contrário, eu gosto bastante do juramento hipocrático, esse juramento tradicional. Eu não acho que ele deva mudar. Bem, pessoal, é isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Deixem aqui seus comentários sobre o que acharam do juramento de Hipócrates. Deixem seu gostei ou compartilhem um vídeo se vocês acharem que ele seja relevante para outra pessoa. Não se esqueçam de se inscreverem no canal para receberem nossos próximos vídeos e até a próxima!